Você já parou para pensar que sua rotina matinal talvez esteja te atrapalhando? Talvez você tenha uma rotina super elaborada. Água com limão, meditação, leitura, exercício, banho gelado e, claro, mais uma xícara de café. Mas a verdade é, a que horas você começa a trabalhar de verdade? 10 horas, 11 horas, meio-dia? Ou então, talvez você seja o oposto disso. Acorda, aperta o botão soneca, enrola no celular, se atrasa, sai correndo e já começa o dia no modo "tô devendo". E aí, qual desses extremos é o seu? Mas calma, e se eu te dissesse que o problema não é ter ou não ter uma rotina? E sim, não entender o verdadeiro propósito dela? A maioria das pessoas acha que rotina matinal é um ritual mágico para virar o Elon Musk em 30 dias. Mas não é isso. O objetivo real da sua manhã é um só: te colocar no estado de flow. Já ouviu falar disso? Flow é aquele estado em que você perde a noção do tempo, esquece do mundo e simplesmente faz. Trabalha com foco, cria com clareza, rende como nunca. E aqui vai um segredo que quase ninguém te conta. Existe algo chamado propensão ao flow, e ela é maior logo após você acordar. Sim, você acorda biologicamente programado para focar, mas aí vem a pergunta que vai te deixar pensando até o fim do vídeo. Será que a sua rotina atual está te levando para o flow, ou está te afastando dele? Durante anos, o autor dessa ideia tentou de tudo. Acordava cedo, fazia alongamento, meditava, lia, tomava banho gelado, fazia yoga, agradecia, aterrava, respirava fundo, tomava água com limão. Parecia até um monge ninja biohacker de laboratório. Mas adivinha, quando ele finalmente sentava para trabalhar, já era quase hora do almoço. E o pior, mesmo com toda essa preparação, a produtividade real era baixa. Agora segura essa. Um dia ele começou a conversar com empresários, executivos, bilionários e descobriu uma coisa que virou tudo de cabeça para baixo. Essas pessoas não tinham rotina matinal nenhuma. Elas simplesmente acordavam e começavam a trabalhar, sem banho gelado, sem journaling, sem gratidão matinal. E sabe o que aconteceu? Essas pessoas produziam muito mais, entravam em flow mais rápido, faziam mais em 3 horas do que muita gente faz no dia inteiro. Mas por quê? Porque elas estavam usando o que a maioria desperdiça: o primeiro momento do dia, quando o cérebro ainda está limpo, sem sobrecarga, com ondas cerebrais ideais para o foco profundo. E aí vem o ponto que vai te deixar inquieto. Será que você não está fazendo uma maratona de autocuidado justo na hora em que devia estar criando, focando, produzindo? Agora olha que curioso. Os biohackers fazem de tudo para entrar no estado de flow. Mas o que eles fazem logo ao acordar? Um ritual eterno. Banho gelado, respiração, journaling, visualização, luz solar, óculos âmbar, Red Light Therapy. Sabe o que acontece nesse tempo todo? Eles perdem o melhor momento biológico para entrar em flow. Sim, justo o início do dia, quando o cérebro ainda está limpo, quando as ondas cerebrais ainda estão em teta, aquele estado que flerta com o flow, eles desperdiçam esse momento com rituais. Você percebe a ironia? Eles fazem rotina para tentar entrar em flow, mas perdem o único momento em que o corpo naturalmente te dá essa chance. Agora, vamos inverter o extremo. E os bilionários? Acordam e vão direto para o trabalho. Nada de banho, nada de pausa, nada de respirar fundo. E adivinha? Com o tempo começaram a pagar o preço. Estavam produzindo muito, sim, mas exaustos, estressados, cheios de problemas de saúde e com a vida pessoal virando fumaça. Você tá entendendo? Um lado perde o timing, o outro perde o equilíbrio. E você vai cair em qual armadilha? Então, se nem a rotina biohacker funciona e nem o modo bilionário do caos funciona, qual é o caminho certo? A resposta pode parecer contraintuitiva, mas escuta com atenção. Acorde e comece a trabalhar imediatamente. Simples assim. Nada de abrir o Instagram, nada de enrolar no WhatsApp. Você tem de 60 a 90 segundos. Levanta da cama e vai direto para sua tarefa mais importante do dia. Parece maluco? Mas o resultado é quase mágico. Você entra em estado de flow de forma natural, com foco intenso e produtividade absurda, usando o seu próprio cérebro, do jeito que ele já funciona pela manhã. Agora vem a parte inteligente da estratégia. Depois desse bloco de 1 a 3 horas de trabalho focado, aí sim você faz sua rotina de autocuidado. Banho gelado, leitura, yoga, o que quiser. Você não precisa abrir mão da sua recuperação, você só inverte a ordem. E aqui vai um detalhe que pouca gente entende. O flow exige recuperação. Você só consegue entrar nesse estado de novo, amanhã ou mais tarde, se recuperar bem. E nisso,
Os biohackers são bons. Seus rituais que estavam mal posicionados funcionam muito melhor como recuperação do que como preparação. Então não precisa jogar fora sua rotina, só precisa fazer na hora certa. Agora para e pensa, como seria seu dia se você acordasse e entrasse em flow em menos de 2 minutos? Quanto tempo você economizaria? Quanto você poderia criar? Quanto da sua vida poderia mudar? Agora que você entendeu a lógica, chegou a hora de colocar em prática. Mas aqui vai o detalhe que separa quem só ouve de quem realmente transforma a própria rotina. Você precisa se preparar na noite anterior. Sim, o segredo está antes de dormir. Defina exatamente o que vai fazer logo que acordar. Deixe tudo pronto, sem dúvidas, sem distrações, sem o que eu faço agora. Pode ser escrever, pode ser estudar, pode ser gravar um vídeo, criar uma estratégia, resolver um problema difícil, mas tem que ser uma tarefa de alta prioridade. Aquela coisa que normalmente fica para depois e que você sabe que pode mudar seu dia ou até sua vida. Agora o desafio. Hoje à noite, antes de dormir, escolha essa tarefa. Amanhã cedo, assim que abrir os olhos, levante e comece. Em até 90 segundos, sem desculpas. Sem pensar demais, você vai sentir. É como surfar uma onda mental invisível. E se pegar essa onda, você vai entender por que tanta gente produz tanto em tão pouco tempo. Então, tá preparado para transformar suas manhãs? Ou vai seguir perdendo o melhor momento do seu dia?